Fala pessoal da Rádio Crack Neto 017, estamos aqui com Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20 do Corinthians. Orlando, primeiramente, muito obrigado por atender a gente da Rádio Crack Neto 017 e se apresenta um pouquinho para quem não acompanha muito a base, nesse seu início de trabalho no Corinthians Sub-20. O prazer é meu, né? Antes de mais nada, um grande abraço ao Neto. Eu sou Orlando Ribeiro, sou um treinador das categorias de base Sub-20. E hoje nós estamos aqui no Corinthians preparando a equipe para a Taça São Paulo. Perfeito, e já entrando então dentro dessa equipe, né, a gente até conversou um pouquinho aqui nos bastidores, uma equipe muito jovem, uma equipe com muitos garotos vindos do Sub-17, como é que é preparar esses garotos tão jovens, muitos na primeira copinha, já para defender o título, né, o Corinthians atual campeão da competição e o maior de todos? Sim, é verdade, é um desafio muito grande, porque, vamos dizer, uma estreia para os meninos que já estão acostumados já é difícil. Imagine para alguns que até alguns deles é a primeira vez que estão no Sub-20. Mas eu tenho certeza que eles estão preparados, nós vamos ter certeza bons jogos, e esses jogos vão servir para a gente preparar melhor eles para o profissional. Orlando, dentro dessa preparação, né, você chega até meio em cima agora, chegando nessa parte final do ano, assim, então você vê alguma transição, você vê a saída de alguns atletas, você também tem a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que agora estão no Sub-18, que não foram para a Copinha em si, então eu queria até que você faça sobre essas opções por esses jogadores mais novos, em detrimento a esses considerados mais experientes dentro da Copinha e dentro do que foi o ano do Corinthians. É verdade, é uma equipe muito nova. Nós temos apenas o Caipira, lateral direito, que participou, né, não nem tanto como titular, né, mas participou da última Copinha. Temos o Matheus, goleiro, que também participou da última Copinha. E assim nós temos poucos atletas, né, do grupo desse ano, que a Copinha foi esse ano, né? Nós estamos falando da Copinha do ano que vem. Mas o que acontece? Praticamente nós estamos montando outra equipe, com os meninos, como você falou, muito jovens, com pouca experiência em Taça São Paulo, e com um tempo também curto. O ideal de uma Taça São Paulo é a observação, desde fevereiro até final de outubro, começo de novembro, que é onde acaba o Campeonato Paulista, onde acabam os torneios, como acabou esse ano. Nós chegamos muito, não digo nem em cima, bem atrasado, e nós tivemos que acelerar algumas observações. Então, os 2 jogos que nós tivemos ainda no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, alguns amistosos que nós fizemos, nós chegamos a uma conclusão. Então, essa conclusão foi técnica, tática e até comportamental de alguns meninos, a gente saber o que eles precisam para estar fazendo uma boa Copa São Paulo, e a gente vai ver no decorrer da Copa São Paulo realmente como que vai ser esse resultado. Então, na realidade, nós estamos até acelerando um pouco o processo desses meninos tão jovens como eles são. E até aproveitando, né, se for sobre as decisões técnicas e até comportamentais, a gente vê alguns jogadores que são figurinhas meio que carimbadas dos últimos anos de base do Corinthians, né? O Tomás Argentino, volante, também o Franco Delgado, também atacante uruguaio recém-contratado, também o Gustavo Henrique, o GH, alguns que ficaram de fora da lista da Copinha. Foi uma decisão sua? Como é que você pode explicar? Porque a primeiro momento, né, foi de estranhamento para o torcedor não ver essas figurinhas dentro da lista dos escolhidos para a base. Então, a escolha nós podemos dizer nossa. Nós conversamos com o Rafael, que é o treinador que estava antes, para ter algumas informações, algumas dúvidas que a gente tinha, até mesmo no começo dos jogos, quando nós chegamos. Conversamos com alguns da comissão técnica que estavam aqui, e no final, na hora da lista final, nos reunimos com o pessoal da gestão também. Então todos opinaram. Quando nós tivemos algumas dúvidas, a dúvida maior foi eu que tirei, porque eu sou um dos responsáveis maior, né? Então, dentro de campo, praticamente a gente procurou aqueles que estão entendendo melhor
a maneira que a gente entende que tem que jogar um sub-20, o momento deles, né, de alguns meninos, eles oscilam muito, né, nessas categorias. Então nós procuramos, dentro desse período que nós observamos, de ver aqueles que estão mais aptos para suportar uma copinha. Então foi esse o critério, né? Critério técnico, tático, e quando eu falo comportamental, é esse, do momento que o menino está. Então vamos dizer, nós temos hoje só para citar um exemplo, um Nicolas, que ainda é sub-17, né, que nasceu no ano de 2008, e que foi muito bem nos jogos amistosos e está indo muito bem nos treinos. Então, a opção, como a gente não tem muito tempo a Copa São Paulo para conhecer, então nós optamos para aqueles que estão em melhores condições no momento. Perfeito. E Orlando, um nome que está presente, dois nomes que estão presentes na lista. Primeiro falar dele, que é um nome mais, uma novidade, vamos dizer assim, né? É do Gessel, português, canadense, que foi contratado nessa tal gestão. Muita expectativa se criou, né? Por ser um cara que é capitão das seleções de base do Canadá, já também passou nas seleções de base da seleção portuguesa e agora está escrito na lista da Copinha. O que você pode falar dele muito pro torcedor, porque acaba não tendo tanta chance de vê-lo, porque as competições de base de outros países não são transmitidas tanto aqui para o Brasil, né? Isso vai ajudar o que eu falei, né, de um momento, né? Então, no momento, os treinamentos, ele mostrou qualidade, ele mostrou que está indo bem e está fazendo parte do grupo, né? Hoje, se a gente colocar hoje um início, ele não está como uma primeira opção, mas ele está participando e muito bem dos treinos e vai ter oportunidades em alguns amistosos que nós vamos ter. Assim como ele, também é o Robert, que veio do Guarani, que também não jogou, né, o sub-20, e que está num momento bom. Então, só para exemplificar o que eu falei, né? E a expectativa que o Jesse consiga fazer uma boa Copa, é um atleta inteligente, tecnicamente muito bom dentro de campo, e nós estamos até tentando fazer com que ele procure jogar em outras posições, mesmo não só como um meio-campo, mas um meio-campo atacante, para ver se também a gente pode absorver alguma coisa dele que ele ainda não conseguiu mostrar. Então a gente está muito feliz com ele e a gente sabe que ele vai fazer um bom torneio. Perfeito. E uma das principais promessas, né, que até alguns torcedores, mesmo sendo muito novo, pediram ele já no profissional, já no Paulistão do ano que vem, é o Denner, né? Não tem como não falar. O lateral esquerdo que estava no 17, agora já no 20, chegou muito bem, foi muito bem esse ano ainda, alternando entre o 17 e o 20, e agora desponta como uma das principais promessas do Corinthians. Como é que você pode trazer essas expectativas sobre ele e do posicionamento dele, se já vai ser um titular da sua equipe, já que você deu essa dica sobre o Gessé, que nesse momento não é uma primeira opção, então fala um pouco sobre o Denner também. O Denner é uma primeira opção, né? É um menino, como você falou, de qualidade, tem alguns conceitos, algumas situações que precisam dentro de campo ser corrigidas, mas é pela idade, né? Muito novo. E além do Denner, nós vamos ter também o Vinícius Gomes, né? Que está bem próximo dele, que a gente sabe que uma competição interna é muito boa, né? E o Denner tem essa competição interna, assim como o Miguel, que estava nesse momento, né, dos três, é o que não estava muito bem para nós, então nós escolhemos esses dois. Então o Denner tem uma boa qualidade, sim, assim como outros, e já está treinando com um profissional, alguns treinos com os profissionais, mas a gente sabe que pela idade ele ainda tem alguns conceitos que ele precisa ser trabalhado no 20. E até para falar dos desfalques dessa copinha, né? A gente notou a ausência do Rafael Venâncio na lista, zagueiro, né? Então, queria que você explicasse essa situação que até a gente tem algumas informações que foi uma situação mais física, então explica para o torcedor, já que ele até nesse ano foi veiculado possibilidades de Barcelona, Milan observando, e agora ficar de fora da copinha. Pois é o que eu falei do momento, né? Para mim é uma novidade na questão das equipes estarem procurando ele, né? Mas a questão do Rafael foi que nós colocamos o Garcês, que era um lateral, e como zagueiro, se deu, na minha opinião, bem. Vai ter algumas dificuldades no começo, e a lista a gente só pode ter
30, no caso 26 de linha ou 27 de linha, 3 ou 4 goleiros. Então começa a lista a ficar apertada, né? Então, por esse motivo, nós optamos por outros zagueiros. Perfeito. Então agora para a gente partir para a parte final, Orlando, chama o torcedor corintiano para assistir vocês na Copinha, manda um recado da maneira que você achar melhor aí para o torcedor que está na expectativa por ver, quem sabe, mais um título da Copinha, o 12º que busca o Timão. Para nós, né, a torcida é muito importante. Esse ano o torcedor está mais próximo, né? A nossa chave é Santo André, então nós temos certeza que nós vamos estar muito bem assessorado pela torcida, o nosso 12º atleta. Então a gente pede para que todos tenham no início um pouco de paciência, que a equipe é muito jovem, mas aquele incentivo de sempre que a gente, como adversário, a gente já sentia, e agora trabalhando a favor, a gente gostaria de sentir a mesma coisa. Teve uma que eu esqueci, isso eu vou cortar na edição, né? Aí eu vou fazer mais uma agora antes dessa do encerramento, perfeito? Orlando, então, só antes da gente partir para os encerramentos, né? Uma questão que ficou em relação a esse ano da base, né? Você não participou desse processo, como você muito bem já ressaltou, você chegou agora muito no final dele, mas foram os nomes dos jogadores que vêm chegando, a questão do Sub-18, do Sub-16 também criado nesse ano. Queria que você trouxesse, com a sua experiência de base, ter passado também pelo Santos, pelo São Paulo, como você vê esse tipo de categoria, a importância de ter esse processo, até para isso que você falou, respeitar o momento do atleta e deixá-lo muitas vezes de fora, que nem você citou alguns exemplos, mas treinando e tendo essa oportunidade com o Sub-18, o Sub-16 e afins. O que eu posso falar é mais específico sobre Taça São Paulo, né? A Copa São Paulo. A Copinha é um torneio muito rápido, então não dá tempo de a gente observar muitos atletas. Como não deu tempo de a gente observar muitos atletas, até mesmo jogando, até mesmo nos treinos. E a questão de Sub-18, Sub-16, cada equipe, cada agremiação tem uma maneira de trabalhar. Como eu estou chegando agora, eu não sei como o Corinthians trabalhava isso, né? Então eu estou mais na fase de observação do que de opinar. Então eu tenho que observar bem, quem sabe o ano que vem a gente possa dar uma opinião aí para ajudar nesse sentido. Perfeito, Orlando. Muito obrigado. Agradecer a você pela entrevista aqui e a toda a assessoria do Corinthians, a comunicação. Então, mais uma vez te agradecer. E agora manda para a torcida aquele famoso Vai Corinthians, né? Vai Corinthians, estamos dentro. Obrigado, Orlando.